Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Azevedo, eu sou gerente de contas estratégicas na Duda e o objetivo de hoje é fazer um treinamento a respeito de como sua agência pode ser mais produtiva. Nós estamos passando por um momento bem complicado na nossa história, né, devido à pandemia do coronavírus, e muitas empresas estão se tendo o desafio, né, de pela primeira vez estarem trabalhando totalmente remotas, né? Isso é uma realidade em praticamente todas as agências agora, né? Então, com essa nova modalidade também surgem novos desafios, com certeza. E o objetivo então de hoje é falar como é que a sua agência pode ser mais produtiva, né? Considerando esse momento ou não, o que, que você poderia fazer para se organizar e ser mais produtivo desde antes de começar a criar seus sites, né? O que, que você poderia fazer dentro da sua agência para ela ser mais produtiva no dia a dia, né? No processo de construção de sites como um todo, né? O que, que você pode fazer dentro de casa antes de começar de fato a construção, né? Ou como é que você começa a se organizar a partir de agora para daqui para frente o processo de construção de site ser mais produtivo. Depois eu vou falar também de como é que você consegue fazer com que o processo de criação de sites em si também seja mais produtivo durante o processo como um todo, né? Quando estão trabalhando ali os designers, o pessoal de conteúdo, o pessoal de qualidade, né? O pessoal de atendimento e também como é que você consegue ser mais produtivo até após a construção dos sites, né? O que, que você consegue, com base no que você criou anteriormente, né, gerar de artefatos que podem ser reaproveitados, como é que você pode usar as funcionalidades para fazer suporte, como é que faz um processo organizado de upsell e retenção desses clientes, né? Em resumo, como é que você consegue ser mais produtivo em todo esse processo, tá bom? Vamos lá então. Então vamos lá. Como eu disse, a gente vai tratar de três etapas, né? O que você pode fazer antes, durante e depois da criação dos sites para ser mais produtivo. Né? E vamos começar agora então falando o que você pode fazer antes da criação dos sites como um todo. Né? Esses aqui são os principais tópicos que eu gostaria de abordar. Seria a questão do planejamento do fluxo de trabalho, né? Ter uma ferramenta de gestão de projetos, estar trabalhando de alguma forma com os perfis de equipe e usuários, tentar explorar ao máximo a questão de templates e sessões, e um treinamento básico para vendedores, né? Porque acho que cada vez mais também o time de vendas está cada vez mais trabalhando em sinergia com as demais equipes da empresa, né? Não existe mais aquela questão de vendeu, entregou, esqueceu, né? Tem cada vez mais o processo de vendas tem que ser mais consultivo e entregar valor também ao cliente como um todo, né? O que, que eu queria dizer a respeito de então de planejamento de fluxo de trabalho? Né? Acho que essa é uma etapa muito importante. Muita agência não faz isso, e acho que independente do porte dela, se ela é pequena, grande ou média, ela é muito importante ter um planejamento de fluxo de trabalho, porque é uma coisa muito importante de se saber. Né? O que não é medido não é otimizável. Né? Se você não sabe quanto tempo demora para se fazer um site, quantas vezes o cliente retorna um site, né, faz a rejeição do site e volta para a prancheta, quanto tempo um pessoal demora para otimizar o SEO de um site, né? Se você não tem essas métricas na sua agência, né, qual foi o custo interno seu para construir um site, né? Quanto você gastou de vendas, né, de CAC, de marketing para trazer esse cliente, quanto você gastou com designer, com SEO, com conteudista e tudo mais, né? Então é muito importante você ter, primeiro de tudo, né, um planejamento de fluxo de trabalho. Né? Normalmente os fluxos de trabalho podem ser desde o processo de vendas, né? Depois de vendas esse site passou para atendimento, né? Para atendimento, a pessoa do atendimento acabou fazendo todo o processo de briefing com o cliente, algo assim. Depois de finalizado, ele acaba passando para o design em si, como um todo da criação do site, né? Passa para os designers trabalharem no layout, diagramação e tudo mais. Depois, ele basicamente a parte de conteúdo e SEO. Depois disso, você pode ir para a parte de qualidade. Né? Alguém pode validar, normalmente é a própria pessoa do atendimento que pode fazer uma validação geral desse site como um todo. Aprovação do cliente, né? E depois a gestão desse cliente. Né? São basicamente essas grandes etapas aí que você passa para fazer a criação de um site do início ao fim. Tá? É, eu acho muito importante não só planejar esse fluxo de trabalho, né? Você tem que entender quem são os atores de cada fluxo desse, quem é que trabalha efetivamente em cada momento desse, né? Quais são os gatilhos que determinam que um
que uma etapa desse fluxo terminou e começou a outra, né? Quais são os critérios, né, de definition of done, né? O que que diz que essa etapa terminou e pode passar para a próxima. Mas é também interessante que muitas etapas dessa também acontecem em paralelo e às vezes até bom que elas aconteçam em paralelo para que você consiga também otimizar o seu tempo e ser como objetivo dessa tarefa que a gente está falando hoje, né, desse treinamento, é como é que você consegue ser mais produtivo. Então, e é importante você ter o seu fluxo desenhado, né? Isso que eu falei, pensado e planejado. E eu acho que é muito interessante também, importante até, de nada adianta você ter isso tudo e não ter uma ferramenta que te ajude a controlar isso. Né? Eu sugiro, de repente, se você não usa, que venha utilizar alguma que tem várias ferramentas gratuitas que podem te ajudar a fazer essa mensuração. Né? Pode ser tanto o Asana, pode ser o Trello, pode ser até um CRM. Né? Se você já tem ali um CRM que você está usando, você pode muito bem construir as próprias etapas desse teu processo de construção de sites dentro do CRM e alguém da área de um gerente de projetos ou até pessoa da área de atendimento pode fazer o gerenciamento desse projeto como um todo, né? E está utilizando alguma ferramenta. Por exemplo, no caso aqui eu fiz rapidamente, né, num fluxo de projeto que você está utilizando o Asana. Né? Você pode criar aqui nessa visualização de Kanban as principais etapas, em que você vai, durante essas etapas aqui, então, caminhando, né, o seu cliente. Imagina que ele terminou o briefing, vamos passar ele para design, terminou o design, passa para a parte de conteúdo, né? E você pode também, dentro de cada tarefa dessa, conseguir atribuir quem é o responsável, colocar observações, colocar checklists, né? Dá para automatizar bastante coisa também. Então, como você pode ver aqui, né, eu criei esse projeto há 58 minutos atrás, ele foi movido de briefing para design justamente agora, um momento específico. Então você consegue, de certa forma, rastrear o que foi feito nesse período para depois otimizar, entender onde é que estão exatamente os gargalos do seu processo como um todo. E tem muito, muito material mesmo gratuito na internet também de como utilizar essas ferramentas. Eu acho que não é dificuldade pesquisar um pouco sobre isso e entender, né, implementar isso na sua agência, que é uma boa prática, até para você ser mais data-driven, né, conseguir ser mais guiado a métricas depois disso tudo aí tá de certa forma organizado aí na sua agência. Né, então vamos voltar aqui um pouco para a temática, né? Voltando agora então falando de Duda. Que eu acho que a gente pode fazer então antes de começar a criar os sites? Uma coisa muito importante seria a questão da definição da equipe e dos usuários da equipe, né? Os perfis da sua equipe. Considerando esse fluxo de trabalho, você tem aqui diferentes pessoas que vão atuar em cada momento desse. Né? Então aqui na Duda, por exemplo, você pode fazer a configuração dos perfis de equipe diretamente no menu equipe, permissões da equipe. Eu criei alguns perfis aqui antes desse treinamento para ficar mais simples, né, mais entendível. Né, mas basicamente a Duda ela já vem com algumas permissões padrão. No caso aqui a permissão de administrador ela já vem por padrão na ferramenta. Ela te permite criar novos grupos, né? Então você pode aqui dar um nome para o grupo, escolher alguma cor para ele e selecionar efetivamente quais são as permissões de cada grupo desse. Os que você criou, eles vêm com esse botãozinho editar aqui do lado, né? E os que são padrão vêm com o botãozinho ver, né? Que é basicamente para você ver as permissões que existem em cada grupo daquele. Mas eu, nesse caso específico, optei por fazer todos os grupos aqui do zero para eles efetivamente replicarem um fluxo de trabalho que eu pensei. Né? Então, por exemplo, eu imagino que nessa primeira etapa do fluxo que eu criei aqui, seria a parte de briefing, né? Seria normalmente feita por vou falar um pouco sobre disso depois, mas pode ser feito de repente pelo próprio vendedor no processo final de vendas para já otimizar bastante o processo de design e atendimento dali para frente, né? Pelo menos startar isso durante o processo de vendas. E ele seria o quê, né? O que poderia fazer alguém de atendimento, né? Então, é bom eles também ver, no caso, as estatísticas do site, né? Logicamente, tudo que eu estou falando são exemplos. Você pode definir o processo e as permissões que melhor atendem a sua agência, né? Mas considerando a pessoa de alguém de atendimento que vai estar trabalhando em conjunto perto desse cliente, né? Seria então essa pessoa teria acesso às estatísticas, né? De repente ver após o site estar pronto, como é que o site está desempenhando, até propor melhorias e tudo mais. Ele pode criar os sites. Se de repente o site não foi criado no processo de venda, esse pessoa do atendimento pode estar criando ele aqui. Ele pode estar gerenciando os clientes, né? Então, quando ele está em contato ali com o cliente, ele pode estar adicionando novas pessoas ali no cliente, né? Quem é que vai receber esse meio de estatística, o cliente vai poder ou não editar o site, né? Pessoa de atendimento.
A gente pode também editar o site, pode comprar imagens, né? A Duda permite que você compre imagens integradas ao Shutterstock. Então, a gente acho que é uma boa prática deixar isso a cargo de alguém de atendimento que está tendo essa visão geral do projeto como um todo, né? Não somente do designer lá optar por sair comprando imagens, às vezes não tem budget previsto para isso, tá? O pessoal de atendimento também pode personalizar o domínio, né? Então, quando o site estiver pronto para ir para o ar, ele vai poder colocar esse site no ar. Também pode acessar direto a parte de HTML, CSS, caso ele queira ajudar o cliente ali na frente a instalar alguma tag, alguma coisa assim. Então, acho que seria importante, né? Trabalhar na parte de e-commerce, também ajudar o cliente em alguma questão de SEO, tudo isso também, logicamente, depende do que sua agência está esperando. E nesse meu caso aqui específico, ele é a única pessoa que tem capacidade de publicar o site. Né? Por que isso? Né? Vocês sabem que a Duda, o ato de publicação de um site, ele gera um evento financeiro. Né? Então você pode escolher que esse site seja mensal ou anual, mas é uma coisa que, como é uma coisa que vai startar um processo de cobrança, a gente não acha interessante esse perfil ficar disponível para todo mundo da agência, somente para quem está efetivamente gerenciando esse projeto. Tá? E pode de repente também ajudar o cliente ali na parte de blog. Tá? Eu criei aqui mais outros perfis, então, por exemplo, o conteudista SEO, uma pessoa que pode editar o site, mexer nas configurações de marketing e trabalhar também no blog. Eu criei tem um perfil de designer que já vem pronto na Duda, mas eu prefiro criar um perfil eu mesmo, né, para que tenha algumas questões mais específicas, né? Então o designer ele pode logicamente editar o site, trabalhar no CSS, trabalhar no e-commerce, no marketing, pode republicar o site, né? Depois ele está pronto, ele pode colocar alguma alteração no ar, trabalhar no blog, gerenciar as categorias e seções, né? Como ele é um designer, ele teria que ter a permissão de estar trabalhando ali também. O perfil de vendas, né? Vem um perfil vendedor na Duda, mas eu também preferi criar um perfil de vendas específico aqui, que seria o que, né? Essa pessoa também pode criar sites. Eu vou falar um pouquinho de por que, né, dar esse perfil para o vendedor, por que, que o vendedor pode editar um site, por que, que ele pode trabalhar em e-commerce e marketing. Né, seria basicamente para ele poder agilizar o processo de venda. Eu vou falar sobre isso um pouco mais no final dessa parte de o que, que você pode fazer antes de criar o site. Né? Então, basicamente, você definiu o seu fluxo de trabalho, definiu o que, que cada pessoa pode fazer em cada fluxo desse, você cria esses grupos, né? E depois de cada um estar criado com a sua permissão específica, você vai adicionar membros de equipe. Né? Eu aqui no caso criei usuários fictícios, né, para cada um desses, para mostrar depois dentro da plataforma como é que isso pode funcionar. Então eu tenho o Marcel Atendimento aqui, eu tenho um Marcel Conteúdo SEO, eu tenho dois designers até para mostrar como é que se trabalha com dois designers em conjunto nesse processo, né? E aqui eu criei um vendedor também, tá certo? Então, uma próxima coisa que você pode estar trabalhando, então, antes de iniciar o processo de criação dos sites em si, é também estar dando uma atenção especial na questão de templates e seções, né, que vão ser utilizadas de base no teu site. É muito comum, né, eu trabalho com bastante conta enterprise, e a gente ter clientes que são nichados, né, trabalham com um segmento de negócio muito específico. E uma coisa é fato, quanto mais nichado você é, mais produtivo você consegue ser, tanto por questão de know-how de mercado, né? Então você não precisa ficar estudando um novo mercado toda vez, mas também por todos os artefatos que você cria durante esse tempo e pode ser reaproveitados, né? Então, uma coisa que vocês devem saber, né, que todo site na Duda pode ser salvo como template, né? Então imagina que você trabalha, vamos dar um exemplo hipotético, você é uma agência que só atende concessionários de carros. Não sei, né? Então você já tem mais ou menos uma ideia de como é que deve se portar, né? Como é que deve funcionar um site de concessionária. Né? Então, uma coisa que você pode fazer durante esse período, né, é basicamente você já tem seus sites ali criados. Você imagina, você trabalha ali cria uns 5, 6 sites desse teu nicho e vem aqui e salva cada um deles como template. Né? Não quer dizer que efetivamente todos os seus sites vão ser parecidos, mas você já ganha uma otimização muito grande de tempo ali para estar colocando novos sites no ar, né, sem ter que recriar toda a questão das principais páginas, das principais seções, você vai basicamente adaptar aquilo que você já tem. Né? Esses templates depois vão ficar disponíveis aqui em template de equipe. Né? E uma coisa também que muita gente procura, me pergunta, né, poxa, mas eu queria fazer um site concessionário, eu não tenho um template específico de concessionária. Né? Uma coisa que é importante vocês saberem que o template ele é uma questão muito mais inspiracional.
né? Não é porque eu tenho aqui esse template de contador que ele não pode ser usado para uma concessionária, né? Basta eu estar alterando aí para os principais serviços, imagem de fundo e tudo mais. Então, uma coisa que você pode fazer que é muito comum nossos parceiros maiores fazerem é contratou a Duda, né? O pessoal ainda está pegando, está treinando, né? Está entendendo como é que funciona a plataforma, né? Vai ter um treinamento ali para os designers, algo assim. O treinamento desses seus designers já pode ser construir os principais templates para os principais segmentos que você atende, né? Então, terapeuta, imagina que você trabalha só com terapeutas. Vamos então pegar já de dica aqui, né, os principais itens de menu que esse template oferece e vamos replicar ele em outros, né? Por que que esse aqui de encanador não pode ser um template de terapeuta, né? Você já pensou aqui, em vez de pegue um get a quote, né, marque uma sessão, agende agora, coloca aqui a foto de uma pessoa, telefone, né? Você pode pegar os templates da Duda e adaptar ele para o nicho que você quiser, né? Então isso até serve de base para um treinamento dos designers, para eles irem se acostumando com a plataforma, para já criar também esse seu sua biblioteca de artefatos, né, que podem ser utilizadas. E uma coisa que também é um grande diferencial da Duda, né, é que você não está trabalhando somente com templates inteiros de sites, né? Você pode estar trabalhando também com sessões, que seriam pedaços de site, né? Então, você pode então, desde aqui na área de sessões de equipe, você pode então estar criando sessões, né, que podem ser reaproveitadas, né? Então, sobre sessões, talvez vocês não saibam, mas uma forma que fácil de salvar a sessão, né? Imagina que eu utilizo muito podcast, né? Já criei essa sessão aqui no meu site sobre podcasts, gosto, vou reutilizar isso nos outros sites. Eu basicamente posso vir aqui em linha, salvar como sessão. Posso salvar somente essa linha, várias ou a página inteira, né? Então, se você trabalha com um modelo de página muito utilizado em todos os seus clientes, você pode salvar a página inteira como uma sessão e reaproveitar o conteúdo dela. Mas basta você salvar como sessão, né? Então, por exemplo, aqui podcasts, vai selecionar uma categoria já existente ou gerenciar categorias. Então, vamos aqui criar uma categoria de repente chamada é, podcasts, sem criatividade, né? E colocá-la ali, né? Então, editei essa categoria, vou salvar ela aqui na categoria que eu acabei de criar, né? E logicamente vou compartilhar com toda a minha equipe, né? Porque se a gente está falando de produtividade, a ideia não é deixar isso restrito para somente uma pessoa, né? Então, crio essa sessão, ela agora está disponível na minha biblioteca de sessões e pode ser utilizada em qualquer site, tá certo? E o último ponto, mas que eu acredito que é dos que mais podem trazer um grande ganho para sua agência, tanto para vendas como um todo, quanto para a produtividade do restante da equipe, né, para você encurtar o prazo de entrega desses projetos, é você fazer um treinamento básico para os vendedores, né? E por que que eu digo isso? Você vender um site pronto, né? Você mostrar um site praticamente pronto para um lead, para um prospect, né? Você vender esse projeto é com certeza 10 vezes mais fácil que você vender uma ideia de um projeto, né? Você ligar para um lead e falar, meu amigo, eu vou fazer um site para você profissional, né? Vamos fechar esse projeto e ponto, né? Você tem que fazer todo o processo de venda em si, com certeza é muito mais complexo que você basicamente entrar numa call para esse lead e mandar para o e-mail desse lead falando, meu amigo, eu acabei de ver aqui que vi teu Facebook, né? Vi que vocês não têm site ainda, mas eu dei uma pesquisada aqui, gastei um tempo da minha equipe e segue o link de como é que ficaria o seu site, né? Então você empoderar esse teu vendedor, né, para fazer alterações simples no site, para ele poder tá fazendo essa ação, né, dá um ganho muito bom para você conseguir vender mais sites e ser mais produtivo, né? Mais produtivo no sentido de que você já pode entregar algo mais mastigado para a sua área de atendimento, para a sua área de design, né? Então imagina aqui que eu sou o vendedor, né? Você treina o seu vendedor para ele fazer ações simples, que seja aqui no caso alterar a logomarca, né? Imagina você for lá no Facebook do cliente, escolheu uma logomarca nova, né? Colocou a logomarca dele ali, né? Manda o link de pré-visualização para o cliente, de repente, como é que já ficaria com a logomarca dele por e-mail. E entra às vezes até na call com o cliente para mostrar para ele alguma coisa, né? Então isso aí te dá uma produtividade muito grande e já te chega mais assertivamente num processo
para você entregar para a área de design, né? E o que que eu mais que eu acredito que o vendedor pode fazer nesse processo, né? Imagina que ele mostrou aquele preview, mas logicamente você vai querer evoluir com o seu cliente naquele processo, né? Então você pode treinar seus vendedores também dentro do painel da Duda. Aqui com certeza vai estar já white label, né? Vai estar com a marca da sua agência, então o lead não vai saber que você está trabalhando com a Duda, né? E você pode, além depois de ter mostrado e conseguido engajar com o cliente, marcar uma call com ele e por que não, né? Ajudar a área de design e os próximos passos a fazer um processo de escolha, né? Então, imagina, você marca uma call com o cliente, você entra na call com ele, você pode mostrar de repente aqui já os templates que a sua equipe já criou, né? Então, se você trabalha novamente naquele exemplo só com concessionárias, aqui vão estar 5 templates padrão de concessionária, né? Para o cliente conseguir também, né? O lead conseguir pré-visualizar como é que vai ser aquele site, né? Dar a opinião dele, falar que gostou dessa estrutura, mas precisaria também de uma área XYZ, né? Então, você já facilitar esse processo de criação do site desde esse momento zero, né? Mas vamos aqui então dar como exemplo que a gente está nessa época de coronavírus, tem muita gente fazendo projeto social, né? Então vamos ver se a gente consegue fazer um site, né, para ajudar alguma causa específica, né? Vamos ver aqui então, a gente tem aqui um template de Fundação Sem Fins Lucrativos, né? Uma ONG. Né? Então imagina que você, como vendedor, já pegou, já mandou ali uma prévia para o cliente, ele gostou, né? Você tá aqui, ele mostrou os templates para ele, as estruturas, ele quer trabalhar com isso, então você já consegue aqui nesse momento, como cliente, tá ajudando, né, a área de design para frente com o processo de briefing também, né? Você treinando o seu vendedor a fazer coisas básicas, ele já pode, por exemplo, definir, né, ajudar a definir qual é a estrutura de mapa de site, criar páginas novas, pelo menos para deixar o mínimo de certa forma já pronto, né? E ajudar também o processo de briefing. Né? Imagina a compra foi feita, né? Antes de passar efetivamente para a área de atendimento, porque você já não pode apontar de repente esse site para o Facebook do seu cliente, né? Coloca aqui o URL do Facebook, você já vai conseguir importar ali várias imagens que esse cliente já utiliza, né? Para ele poder você otimizar esse tempo de recolhimento depois, você já ter alguma uma coisa para apresentar para os seus designers, né? Da linha de trabalho que esse cliente utiliza. E também por que já não passar nesse momento, né? Não sei se vocês conhecem, a gente tem essa possibilidade de você abrir um form, né, um formulário de coleta de conteúdo do cliente. Né? Então você pode clicar aqui, gerar o URL, ela vai toda white label também, né, com a sua marca, o seu domínio, e você vai passar esse link para o seu cliente, para o lead no caso, e ele já vai poder aqui entregar para você. Né? Já mandar as imagens, logotipos, os arquivos, né? De repente tem propostas, modelo de proposta, modelo de contrato, tudo que você pode utilizar no site, já pode dar esse formulário para o cliente para ele já ir te dando os dados dele, né? Número de telefone, porque a gente vai ficar trabalhando com dados fictícios, né? Se a gente já pode estar trabalhando com dados reais. Quanto mais você adiantar esse processo junto ao seu cliente, mesmo que seja no processo de venda, mais fluido vai ser esse processo depois e menos retrabalho todo mundo vai ter. Né? Então você pode estar aqui adicionando os telefones da empresa, né, o tipo de telefone, escritório central, filial tal. Pode colocar os e-mails de contato, adicionar outros e-mails. O cliente já pode colocar todas as redes sociais dele aqui. Isso é muito legal que depois de preenchido, os widgets de redes sociais que você utiliza no seu site já vão aparecer preenchidos também, já otimiza bastante esse processo. Pode adicionar outras localizações, né? Colocar o endereço central da sua empresa aqui, já localizar ela no mapinha, ver como é que ela vai ficar. Pode já pedir alguns textos, né? Então, uma coisa que você pode fazer também, até para melhorar esse processo de atendimento, né? Isso pode ser tanto com o vendedor quanto para o pessoal de atendimento depois, é você criar novos campos, né? Eu posso aqui ter a área de conteúdos do site, informações, textos da empresa, por exemplo, né? Vocês podem perceber que o sobre nós, visão da empresa e serviço oferecido são exatamente os campos que aparecem aqui no formulário, né? Se você trabalha com algum nicho muito específico, imagino que você trabalha aí com dentistas, né? Imagino que você quer aqui então, vou colocar aqui, cliquei aqui em adicionar novo texto, né? Então, especialidades dentista, né? Então você pode até aqui colocar, por favor, descreva todas as suas especialidades. Né? Quando eu faço isso, está vendo que eu criei um campo
Se eu mandar esse formulário para o meu cliente, basicamente se eu der um refresh aqui, vocês vão perceber que eu criei esse campo também para o cliente final preencher. Né? Então, quanto mais você conseguir já recolher dele nesse momento, né, mais você vai facilitar o processo como um todo depois. Então, treine seus vendedores nessas funcionalidades básicas da Duda para você conseguir entregar também uma experiência mais fluida possível daqui para frente. Né? Então você já pode então entregar para a sua área de design todas as imagens, já ajudar de repente o cliente a preencher isso também, criar novos campos, porque isso tudo aqui vão ser textos que vão servir como base para a área depois o restante da sua equipe de produção de site ser mais produtiva, tá certo? Então eu acredito que sobre o que você pode fazer antes de efetivamente começar a construir os sites é isso. Tá bom? Vamos agora então falar um pouco do como é que você pode otimizar o processo de criação dos sites durante a criação deles em si. Antes de começar efetivamente esse tópico, eu vou falar um pouco de site comments. Espero que você já conheça a funcionalidade, né? Ela já vem inclusa nos nossos planos time e agência, né, com algumas restrições de utilização, né, até 100 clientes, mas durante essa questão da pandemia, a Duda está liberando essa funcionalidade para todos os clientes dela, né, para quem tem até 1.000 clientes na base, né, por pelo menos 3 meses a gente vai estar liberando essa funcionalidade, porque a gente entende os desafios do trabalho remoto e quer ajudar também nesse momento. Então, para quem não conhece Site Comments, ela é uma solução que permite com que você interaja com tanto os membros da sua equipe interna quanto com os seus clientes dentro da plataforma, né? Nós fizemos algumas medições junto a um parceiro nosso, né? E esses aí são as principais melhorias em termos de produtividade e resultados que a gente obteve com os clientes que hoje utilizam Site Comments, né? Então, o pessoal conseguiu reduzir o tempo de design em até 28%, né? O tempo que se gasta para trabalhar no design do site como um todo, né? Então, estou falando ali do processo de briefing e tudo mais. É quando começou efetivamente a fazer o site. Então, você tem praticamente um terço de ganho do processo de design como um todo, né? Uma métrica muito boa é a questão da redução da taxa de rejeição do site em até 57%, né, quase 60% aí. O que seria a taxa de rejeição, né? Quando você chega para o seu cliente, o cliente fala, não, cara, não é isso que eu queria, vocês viajaram, né? Não foi isso que eu comprei, o que eu imaginava era outra coisa, né? Então o Site Comments permite com que você consiga, né, logicamente, não desde o momento zero, mas depois que você já tem alguma coisa de certa forma pronta, encaminhada, né, com que você já inclua o cliente nesse processo de construção, para que efetivamente ele tenha o produto final que foi algo que ele participou, né? Ele interagiu, ele co-criou com a agência, né? Então isso é muito legal porque gera também uma relação de confiança, né? Uma relação de trabalho em conjunto, de equipe mesmo, que o cliente fica muito mais satisfeito, né? Além de você melhorar, logicamente, toda a questão de relacionamento com ele no dia a dia, né? Não é o cara contratou, daqui um mês ele vai lá e recebe um site, né? Ficou no limbo esse tempo. Não, aí é legal que ele consegue interagir com você e ver também como é que as coisas estão ficando. Daí, considerando o processo como um todo, né, desde o do momento que o cliente contrata até ele colocar esse site no ar, aí uma redução de tempo de publicação em até 34%. Né? A gente está falando aqui de produtividade, a gente sabe que você ganhar um terço mais de tempo de toda a sua equipe para alocar mais vendedor, para você conseguir estar alocando designer, conseguindo fazer com que todo mundo trabalhe mais ativamente, né? É muito bom quando a gente está falando efetivamente em produtividade. Eu vou falar um pouco então desses tópicos que estão aqui na tela, né? O que eu posso trabalhar em termos de design global, mapa de site, design, conteúdo, QA. Primeira versão, né? Quando é que eu faço a primeira versão juntamente com o Site Comments para fazer um QA interativo junto com o cliente. Alguns pontos finais aqui que eu posso estar trabalhando também e o processo de aprovação como um todo. Lembrando, logicamente, que eu estou seguindo então aqui um fluxo de trabalho meio que padrão de algumas agências, que seriam basicamente esse, né? Recebi ali o site, né? O site foi vendido, então tem um processo de briefing, design, conteúdo SEO, que é a aprovação, gestão de upsell do cliente. Eu falei um pouquinho antes que esse processo de briefing pode ser, de certa forma, antecipado um pouco com a área de vendas, mas a gente sabe que isso não é um processo muito padrão, mas que você pode fazer uns testes para ver se isso funciona na sua agência. Mas se não funcionar, deixa ele para a área de atendimento, que tem o um relacionamento com o cliente em si mesmo. Uma coisa que eu não comentei, mas que pode ser bem interessante também para quem faz gestão desses projetos, né? Também ensinar o seu pessoal a trabalhar com as tags
do painel de sites da Duda. Não sei se todo mundo tem conhecimento dessa funcionalidade, mas voltando àquele exemplo, né, imagina que eu estou trabalhando com aquele site aqui de uma ONG, né? Imagina que ele está em processo de vendas ainda, né? O vendedor pode muito bem, então ele criou aquele site, está trabalhando naquele site, né? E ele pode vir aqui e aplicar uma tag que esse site está em processo de vendas, correto? Então um gestor pode ter noção de quantos sites estão sendo negociados, algo assim. E também é possível que, de repente, alguém da área de atendimento queira ter ideia, né, de quantos sites estão sendo negociados para entender fluxo de trabalho dali para frente, né, quantas pessoas, quantos os designers vão ter capacidade de atender e tudo mais, e pode vir aqui e basicamente fazer um filtro, né, ver todos os sites que estão em processo de vendas, tá? Posso limpar o filtro aqui então. Ele é muito para ajudar esse trabalho visual do que está sendo feito, né, do que está sendo trabalhado. Mas imagina que esse site agora foi efetivamente vendido, né? Vamos então, ele vai para atendimento. Então imagina que eu posso vir aqui também então, né, aplicar aqui a tag de atendimento. Ele vai começar a ser, opa, apliquei um filtro, desculpa. Mas eu posso vir aqui então, aplicar então um rótulo de atendimento e apagar o rótulo de vendas, né? Então aqui você consegue fazer um filtro, entender em que estágio está cada site desse até o momento que ele está em produção, certo? Então imagina que o site foi vendido também na minha ferramenta de gestão, então eu posso até automatizar isso. O site foi vendido, ele já me gera um card aqui específico, atribuído de repente para mim já, né? Eu tenho as etapas que eu tenho que cumprir nesse momento, né? Então, se você não fez aquele processo de treinamento dos seus vendedores, né? Muitas vezes, muitas agências não querem que o vendedor às vezes meta a mão nisso, mas que se você quiser otimizar, com certeza ajuda. Então, começa o processo de briefing, né? Então, como eu disse antes, a gente consegue aqui então é, fazer um briefing dentro da plataforma da Duda, né, copiando a URL, passando para o cliente, pedindo para ele já responder aqui automaticamente todas as informações oficiais da empresa dele. Né, e se você tem outro processo padrão de, não, eu faço briefing por fora, eu faço um Google Docs, eu recebo um Word, eu vou receber um monte de imagem, etc. Vocês podem basicamente pedir para, de repente, anexar esse arquivo de Word aqui. Né, você pode, como atendimento, anexar isso aqui para estar na mão do designer depois. Né, seleciona o arquivo, coloca aqui. Ou por que não criar, de repente, cola aqui o arquivo do Google Drive, né? O HTTPS, Drive, etc. Cola aqui o arquivo para quem for trabalhar nesse site ter centralizado a informação de onde é que vão estar as coisas efetivamente, tá certo? Então, o que eu sugiro então quando você está no processo de criação do site como um todo, né? Então a gente está aqui no momento inicial, né? Qual que é a primeira coisa que eu recomendo fazer como designer, né? É trabalhar no design global. Né? Por que design global? Aqui você consegue então definir na Duda como é que vai ser toda a questão de tipografia. Né? Aqui nesse site especificamente, a fonte padrão dos textos é a Source Sans Pro, tamanho 16, essa cor. Eu tenho todos os headings, né? O título grande, título geral, título global e tudo mais. Eu trabalhando aqui, eu não só já vou trazer uma experiência muito melhor para o meu site como um todo, né? Então, se eu mudar essa fonte aqui, ela não vai ser Montserrat, ela vai ser a Mule, por exemplo, isso já vai ser aplicado para todo o site, né? Então, isso aí te dá uma produtividade grande e principalmente te deixa um código limpo, né? Quem é designer sabe que toda vez que eu venho aqui, se eu for trabalhar especificamente na fonte desse título e esse título eu vou estar mudando para uma fonte específica, eu estou gerando código. Eu estou gerando lixo no CSS desse site, né? Que vai ser um site que vai acabar, de certa forma, performando menos. Né? Então, uma primeira grande coisa que eu sugiro ser feito é revisar isso tudo. Né? O design, normalmente a empresa já tem um padrão de tipografia, fontes e tudo mais, já tem suas cores principais. Né? Então, por que já não setar aqui as cores principais de botões, né? Os textos, deixar isso o mais pronto possível, né? Para isso vai otimizar muito o trabalho depois. Né? Então você gasta um tempinho aqui definindo isso, isso vai te liberar muitos minutos de trabalho depois. Né? Então tá trabalhando ali com a parte de design global é sempre muito importante. Né? Uma coisa que eu gosto também de dar de dica, né? Sempre que você passa de uma etapa, né? Então eu venci essa etapa, defini todo o design global, algo assim, faz um backup.
né? Se você depois tiver que passar para a próxima fase, né? Não só para agora, para a parte de design global, mas todas as etapas de construção do site, se você acha que você chegou no milestone que é interessante, você está salvando aquele trabalho, né? Vem aqui. Então, Global Design, crie o seu backup, né? E isso aqui você pode depois já manter o histórico do teu site, quando é que as coisas foram feitas também finalizadas e poder reverter caso aconteça algum problema. Uma coisa muito legal aqui também do processo de design global, que é sempre importante você ter nesse momento inicial, é a questão de layout do site, né? Então, nós temos aqui duas larguras de desktop, né? Esse aqui pode, de certa forma, alterar bastante a experiência de quem está navegando nesse site depois, né? Então, esse aqui seria a sangria, né? Essa borda aqui que o site vai respeitar, nesse caso aqui dessas três linhas. Então, poxa, se é um site 1200, olha, ele aproveita mais a área do site. Isso pode impactar muito no conteúdo lá na frente. É, então é bem interessante você já de cara estar trabalhando aqui com esses, entendendo, né, se vai ser menu superior, se vai ser o menu hambúrguer expansível, se vai ser o menu lateral fixo, questão do mobile também, porque se você fizer essa configuração agora, você está efetivamente salvando muito retrabalho depois, né, de como é que vai ficar a experiência visual desse site como um todo, tá certo? Uma coisa que é muito legal de se fazer agora também, até para aproveitar com que o pessoal, os outros designers consigam estar sendo mais produtivos, às vezes está até trabalhando de forma conjunta, né? Já que duas pessoas podem estar trabalhando no mesmo site, mas a gente sempre recomenda que elas não estejam trabalhando na mesma página, né? Porque senão elas podem estar sobrescrevendo uma, alguma alteração feita por outra pessoa. É já definir o mapa do site, né? Então, por exemplo, se eu já quiser aqui nesse momento inicial, né, já definir minhas, eu vou passar efetivamente para a parte de design como um todo, né? Se eu sou da área de atendimento, por exemplo, eu posso já deixar um mapa do site também pronto, né? Por que que eu não posso vir aqui e já criar de repente uma página de homem branco, nem que seja em branco para você deixar para outra pessoa já vir aqui e começar, ou de repente uma página de galeria, né? Imagina que o cliente solicitou uma página de galeria, eu já posso deixar essa página aqui criada, já posso ordenar ela também, de repente, né? Não quer dizer que vai ficar com esse design aqui, mas eu já posso deixar essa página semi-pronta, porque aí nesse momento, quando eu liberar para esse site, eu já posso mandar um designer trabalhar nela enquanto o outro está trabalhando na Quem Somos, por exemplo. Tá? Isso aí seria uma boa prática, já porque você já também libera os outros recursos para estarem atuando nesse site. Perfeito? É, Trabalhando então com site comments, né? Já que o site comments está liberado e acho que é uma ferramenta que pode dar muita produtividade nesse momento, né? Imagina que você é da área de atendimento, né? Estamos aqui novamente pensando no fluxo de projeto, né? Então eu tenho aqui aquele passo a passo aqui, né? O briefing, design, conteúdo, SEO, QA, né? Então acho que a primeira coisa, né? Você vai começar a trabalhar no teu site aqui também, vai começar a trabalhar no design como um todo, vamos fazer um trabalho colaborativo, é você estar efetivamente criando site comments, né? Previamente, o que a gente fez antes de começar a fazer o site? A gente criou os membros da equipe, cada um com o seu papel, né? E aqui eu posso também estar adicionando clientes, mas nesse momento a gente não vai adicionar o cliente porque a gente ainda está no processo inicial de construção desse site, né? Então, o que eu sugeriria fazer nesse momento, né? Você pode às vezes até ter o vendedor envolvido aqui, tem muito vendedor que quer acompanhar o projeto, principalmente no começo, né? Muitas vezes o cliente também vê no vendedor como um consultor que estava ajudando ele desde aquele momento, né? Às vezes até o vendedor saber como é que está saindo o projeto. Você vai adicionar aqui no site comments, né? Se o site comments não está aparecendo para você, ele é habilitado nesse botãozinho aqui em cima, tá? Mostrar comentários de sites, então eu ligo ele aparece nessa barrinha lateral. E aqui eu vou fazer a configuração de quem é que vai receber as notificações do site comments nesse momento, né? Quando eu fizer uma alteração, um pedido, quem é que vai receber um e-mail sobre isso? Perfeito? Então, nesse momento aqui, imagina que eu estou nesse momento inicial. Eu quero que o vendedor, de certa forma, vai estar recebendo as notificações desse site. Você pode tirar ele depois, né? Depende muito aqui do seu fluxo de trabalho, mas é legal, às vezes, o vendedor está sabendo o que está acontecendo. O atendimento, né? A pessoa de atendimento que vai estar gerenciando esse projeto como um todo, vai estar com a face a face com o cliente, está acompanhando esse processo como um todo. Poderia ser o gerente de projetos também, vocês que sabem, tá? E essas são as pessoas que vão
está recebendo essas notificações, né? Imagina então que eu trabalhei ali na seção de design global e agora a gente quer começar efetivamente a estar trabalhando com um designer, né? O que eu poderia fazer nesse momento, né? Imagina que eu tenho dois designers, eu posso então, já vamos adicionar os dois designers, né? Eu tenho o designer 1 aqui, o designer 2 aqui, certo? E eu posso começar efetivamente a trabalhar com o meu site comments, né? Imagina que eu sou da área de atendimento, eu estou deliberando aqui é, o quem é que vai estar fazendo cada coisa, né? Então eu posso falar, pessoal, utilizando então, né, vou fazer um comentário, eu posso basicamente vir aqui e na página inicial colocar um comentário. Esse comentário pode ser interno ou visível com o cliente. Como a gente não tem nenhum cliente ainda, esse comentário fica sendo interno só para a equipe estar trabalhando como um todo. Mas a partir do momento que eu tiver comentários suficientes, né, ele tem uma inteligência similar do Google Docs para não ficar mandando um e-mail a cada alteração feita, ele vai consolidar esses comentários e vai notificar essas pessoas que eu adicionei por e-mail, né? Então eu posso colocar aqui, pessoal, podem começar a trabalhar na home, né? Então eu posso estar basicamente dando um kickoff aqui no projeto, né? Meus designers a partir desse momento vão começar a receber um e-mail sobre isso. Logicamente, eu posso, de repente, aqui no meu fluxo de trabalho desenhado, já notificar o designer, marcando ele e tudo mais, mas eu também posso estar fazendo outras coisas, trabalhando com o pessoal aqui dentro, né? Então eu posso também pedir com que, olha, chequem essa estrutura de menu, né? Então eu posso começar a colocar aqui ações em que as pessoas que estão envolvidas no processo como um todo agora já vão começar a receber essas notificações, né? Então é legal que eu tenho dois designers, né? Eu posso ter um designer que vai estar trabalhando então na home e eu posso ter outro designer que está trabalhando no o que fazemos, né? Então eu posso setar de repente aqui para alguém que essa página já está pronta para ser trabalhada. Um item de design, né, que eu acho muito. Imagino que eu sou designer que recebeu essa questão do menu, né? Uma coisa que dá muita produtividade também, que faz com que seus sites não fiquem parecendo é, iguais uns aos outros, né? Porque quanto mais segmentado você for, mais rápido você faz, mas a possibilidade de seus sites ficarem parecidos também é muito maior. É você estar trabalhando com os tipos de cabeçalho, né, que a Duda te oferece, né? Então eu posso estar editando aqui cabeçalho e eu tenho vários layouts desses cabeçalhos. Então, poxa, você pode ter um site que vai ser totalmente diferente dos outros, inicialmente trocando, né, a posição da logomarca. Então, olha lá, eu posso, como aquele designer 2 aqui, eu posso estar logado na Duda, alterei ali aquele design, conforme solicitado aqui, eu posso resolver também esse comentário que tinha ficado marcado no cabeçalho anterior, certo? E o site comments é bem legal que ele vai fazendo então toda essa gestão de comentários que foram feitos, né? Então eu resolvi aquele comentário, eu tenho aqui o histórico dele, né? Quem foi que abriu, a hora que foi resolvido, quais todos os comentários que estão abertos, quais por página, né? Então ele vai me marcar tudo isso. Então é uma ferramenta que dá muita agilidade para quem está trabalhando na construção desse site, efetivamente está evoluindo ele como um todo, né? É, já que a gente está falando do processo de design ainda, né? Então imagina que aqui eu já fiz o briefing com o meu cliente, o site está aqui em processo de design como um todo. É uma coisa que pode dar muita produtividade também, né? Utilizar sessões, né? Imagina que esse cliente, além de tudo, tem um podcast, né? Lembra que eu falei do que a gente salvou uma sessão de podcast um pouco tempo atrás, né? Eu passando o mouse entre duas linhas, ele me mostra essa opção de adicionar sessão, né? Então, eu já tenho aqui uma categoria que eu criei, né, com foco em podcast. Aquela sessão que eu criei está aqui disponível, né? Eu posso basicamente então adicionar ela aqui e salvar. Então, adicionei um podcast dentro daquela minha sessão, né? Sem muito trabalho, ganhei mais produtividade aqui também nesse processo, tá certo? Então, entramos no processo de design. Né, os designers estão aqui trabalhando, estão mexendo nas páginas, estão adicionando widgets, estão colocando aqui CTAs, né, colocando imagens, botões, doe aqui também, né, doe agora. Então está todo mundo trabalhando ali no site, né, os designers podem estar já recebendo feedbacks, trabalhando com eles como um todo, né, mas imagina então que o designer está aqui
a página inicial foi finalizada. Normalmente a página inicial é a última, né, que a gente consolida o restante do site, mas imagina que a home foi finalizada. Né? O que o pessoal de atendimento, o gestor de projeto pode fazer nesse caso é vir aqui então e, cara, a gente está entrando na parte de conteúdo. Né? Então vamos adicionar aqui o pessoal de conteúdo. Né? E de repente esse designer aqui já terminou o trabalho dele, foi alocado para esse projeto só para trabalhar na home, né, nesse exemplo. Então eu posso remover o designer, ele não vai mais ser notificado, ele não precisa, por mais que ele possa entrar nesse projeto e trabalhar, ele não está mais nesse fluxo de trabalho, ele foi alocado em outro projeto, então eu posso tirar ele, ele não faz parte mais das notificações por e-mail. Né? E eu posso muito bem vir aqui, fazer outro comments, falar home pronta, podem começar conteúdo e SEO. Né? Então eu posso vir aqui também, né? Já posso mover meu fluxo de trabalho, que esse cliente está ali na parte de conteúdo SEO. Esse design, esse usuário de conteúdo SEO que eu criei já vai começar a receber as notificações a partir de agora. E começa também o trabalho colaborativo. Né? Imagina que agora o conteudista fala texto muito grande, né? Preciso de algo mais enxuto. Né? Então isso eu começo agora a ter um trabalho efetivamente colaborativo, né? Até o pessoal de design trabalhando com o pessoal de conteúdo para chegar nessa melhor otimização possível. Né? E como eu também já falei aqui que de certa forma a home está pronta, o que o conteudista, né, a pessoa de SEO pode ir fazendo também é ir otimizando o SEO dessas páginas, logicamente. Então ele já pode vir aqui na página inicial que já está finalizada, por que eu já não coloco o título da página, descrição da página, consigo ir fazendo o que eu preciso fazer, né? Então, eu sou aqui, imagina que eu estou logado agora como conteudista. Eu terminei o SEO, o conteúdo da home, eu posso basicamente vir aqui e resolver, né? Então, de certa forma, eu já sinalizei que essa parte está pronta, né? Então, eu tenho praticamente uma gestão de projetos aqui dentro também, né? Eu estou atribuindo tarefas, as pessoas estão resolvendo, eu sei quando elas resolveram e eu consigo ter essa interação entre a minha equipe, né? O designer pode estar falando com o cara do SEO e vice-versa para as coisas se ajeitarem da melhor forma possível. O que a gente pode fazer agora também, né? Muito comum, antes de ser lançado o site, eu já quero lançar o site com pelo menos 3 conteúdos. Imagina, para a questão de SEO, né? Eu posso já de repente estar adicionando meu blog agora também, com conteúdos ainda nesse momento fakes, né? Mas já para estar alocando esse blog na minha visualização aqui, já ver como é que ele fica também no meu cabeçalho. Tá? E posso estar trabalhando já com esses tópicos também. Beleza? Então imagina que eu estou no processo de design, estamos ali uma semana trabalhando, todos os designers, conteudistas fazendo o site como um todo, todos os comentários aqui foram resolvidos, né? Imagina que tudo que foi solicitado foi trabalhado, o cliente imagina que aqui sou da área de atendimento, favor alterar para a imagem da última campanha, né? E eu vou vir aqui como designer, eu vou então estar fazendo a solicitação que estou atendendo a solicitação que foi feita, né? Vou substituir essa imagem por outra. Vamos ver se eu tenho alguma que cabe aqui que possa caber. Vamos pegar qualquer uma aqui. Vai ficar o texto em cima, mas tudo bem. Só no exemplo. Então imagina aqui resolvido, conforme foi feito, foi terminado, né? Agora eu acho que fica um ponto muito importante, né? Que para você otimizar esse processo como um todo, que é você chegou numa primeira versão, né? Com certeza não é a versão perfeita, vai ter coisa que vai ter que ser modificada, o cliente ainda não está participando desse processo, né? Então vou até mudar aqui para fazer sentido com a cor nova, né? Apesar de não ser no design global, essa imagem aqui exige que eu coloque um fundo claro, tá? É, Imagina que eu cheguei no primeiro termo. A gente sabe que o site não está perfeito, que tem muita coisa ainda para ser melhorada. Mas o que você pode fazer nesse momento? Agora é a hora de você chegar num primeiro QA, né? E fazer um processo interativo com o seu cliente. Você fez sua primeira versão. Agora a gente basicamente criaria o cliente, né? Então
eu já posso clicar ali naquele atalho direto do site comments para criar o cliente. Então eu tenho aqui o Marcel, cliente treinamento, endereço de e-mail marcel mais cliente arroba duda.com. Atribuo esse site a esse cliente, né? Já está visível ali para ele. E a gente volta aqui para o editor, tá certo? Vou ter que dar aqui um refresh, porque ele ainda não atribuiu, não colocou aquele cliente ainda dentro da plataforma. Mas qual que é a ideia? Depois eu criar esse cliente, posso logicamente avisar ele por telefone e tudo mais, que ele vai começar um processo de construção em loco, né? Mas eu posso muito bem vir aqui, aí sim, um comentário público visível para clientes e equipe, e começar o processo interativo. Caro cliente, desculpa, meu fone apagou sozinho. Segue a primeira versão do site. E aí o que acontece? Quando você criou o cliente, ele já vai ter recebido um e-mail de boas-vindas, ele já vai começar a ter acesso ao site, né? Legal que você cria esse cliente com uma permissão mínima ali de edição para que ele consiga também ter acesso ao site comments, né? Então você pode criar o cliente ali com aquela edição básica só para de repente ele tá podendo interagir com alguma coisa, complementar, né? Mas ele não precisa obrigatoriamente. Você pode, isso é uma coisa interessante se fazer. Mas o que acontece agora? O cliente em si vai poder tá comentando, né? Então imagina que aí eu sou o cliente logado, né? Eu posso estar pedindo então ele não vai ver esse interno, né? O cliente vai ver só não vai ver nem essa opção aqui em cima, ele vai ver tudo. Então eu posso vir aqui e estar trabalhando com ele, é, trocar imagem, complementar o nosso foco. Então o cliente pode estar interagindo aqui e todas as pessoas que estão efetivamente trabalhando aqui vão estar sendo notificadas disso. E aí efetivamente começa aquele trabalho construtivo em conjunto, né, que eu falei, que é efetivamente o cliente está participando, está vendo, ele está sentindo que está colaborando com o trabalho como um todo. Isso melhora muito a satisfação dele e também o relacionamento com a agência. Né? Logicamente, pode ter muitas idas e vindas, existem clientes e clientes, né, logicamente, mas aqui a gente consegue então, a partir desse momento, tá se aproximando dele e diminuindo aqueles tempos, né, sendo um processo bem mais construtivo de criação, tá certo? Beleza. Então imagina que o cliente fez todas as solicitações, o pessoal de QA validou isso aqui, está tudo meio que de acordo com o que o cliente esperava. Né? Uma coisa que é bem legal, que pode ser feita agora ou depois, né? Imagina que o site está pronto. Uma coisa que você pode ganhar muito tempo aqui, ou até vender como upsell depois, é uma coisa que eu falar que você pode fazer após a criação do site, é você criar o site multidioma. Né? Se esse cliente quer também estar atingindo públicos em outros países e tudo mais, né? Você pode basicamente estar criando aqui então o site multidioma. Né? Ele vem com português de Portugal como padrão aqui, mas a gente pode estar também alterando para o inglês aqui. Mas imagina que esse cara também vende para a Argentina, né? Eu tenho aqui o espanhol Argentina, por exemplo, concluo. Nesse momento ele vai me criar automaticamente uma página para cada aquela que já foi criada, vai criar uma cópia de cada página daquela e vai me fazer a tradução automática com o Google Translator, né? Em se falando de produtividade, né, que é o tópico desse treinamento, é exatamente o que você pode fazer no final de tudo, né? Quando está tudo pronto, você faz isso, que aí você otimiza esse processo de criação, porque ele já vai ter agora aplicado a tradução automática para todos os links, para todos os títulos, para tudo. Né? Então, o ideal é que você faça isso no final do processo, né? Quando o site está praticamente aprovado, para ele basicamente para ele criar todas essas páginas e agora só alguém ter que revisar os textos, né? Porque o Google Translator também não é perfeito, tá? É, uma coisa então que você pode fazer agora, né? O cliente já aprovou, deu o ok final dele, tudo certo, você vai efetivamente publicar esse site, né? Então você conseguiu ser ali bem produtivo nesse processo de interação com ele, que a coisa acontecesse da forma mais fluida possível. Uma coisa que você pode fazer agora também, né, no processo de criação,
site aprovado, tudo, e agora fazer, de repente, algumas coisas para até para facilitar a sua vida daqui para frente, né? Mostrar, de repente, Duda on the go para o cliente. Não sei se vocês sabem, mas a Duda tem um editor que funciona no celular, né? Então, você pode estar mandando, então, esse acesso, né, o login sempre para o cliente, ensinar para ele como é que ele utiliza. Se ele quiser fazer um blog post ou atualizar os produtos dele no e-commerce, se ele quiser ajustar algum texto, se você quiser dar essa permissão para ele, ele vai poder fazer isso tudo no celular também, né? Então, não tem mais aquela desculpa de que o cliente não tem computador em casa e vai te ligar para tudo. Às vezes você quer dar alguma permissão mínima para ele conseguir fazer isso também. Isso, querendo ou não, é produtividade para a agência, né? Você não vai precisar parar o seu pessoal ali toda hora para fazer alguma alteração simples ou ajustar alguma coisa assim no site por conta, né? Então, nesse momento também que você finaliza o site, é hora de você estar efetivamente é, implementando as integrações, né? Então, vou instalar ali uma ferramenta de marketing digital, né? Vou colocar alguns snippets ou estar utilizando os webhooks da Duda para você tá entregando com a plataforma, né? E durante a criação de sites, eu acredito que esse seria os principais pontos, né? Então, você pode então colocando é, as pessoas da sua equipe no momento certo no site comments, fazendo os comentários para eles irem trabalhando ali naquele momento, todos vão ser notificados e esse processo acaba sendo mais fluido e natural, né? E a gente sabe que isso aqui muitas vezes não é linear, né? Então o conteúdo SEO impacta no design, que impacta no processo de qualidade, que quebrou uma linha que volta para aprovação do cliente, então isso aqui muitas vezes pode não ser linear, mas com o site comments você consegue então estar mantendo esse processo mais fluido possível para que todo mundo fique informado, né? Não tenha retrabalho, né? Não tenha o disse não disse, né? Que está tudo sendo salvo e mantendo as solicitações organizadas. Então, agora que o site foi efetivamente entregue, tem algumas coisas que vocês podem fazer então após essa entrega também para as próximas criações serem também mais produtivas, né? Então, o que eu recomendo após os sites serem criados, né? Primeiro, uma coisa muito legal, utilizar o site comments para suporte. É uma coisa que eu acho que pode ser interessante, né? Também se você não quiser evitar que o cliente fique pedindo coisa todo dia, né? Porque isso pode ser bem comum a partir do momento que você entrega o site, é criar também um processo de suporte, né? Então imagina que ele abre uma demanda, pede alguma coisa para você, você libera o site comments nesse momento, né? Não deixa aquele negócio aberto, senão a demanda da sua agência pode crescer bastante. Tá? E isso pode estar integrado também via algum sistema próprio de vocês. Então, toda vez que o cliente abre um ticket, você adiciona a permissão para ele, depois retira. Né? Isso pode ser desenvolvido, mas requer, às vezes, um conhecimento bem mais técnico para fazer isso, mas é viável. Tá? Então, o cliente está com necessidade, quer alterar alguma coisa, tudo, libera o site comments para ele, faz o processo por ali também. Então, você pode novamente alocar o designer que você quer para trabalhar nesse processo ali dinamicamente, reaproveitar os sites e sessões, né? Então, você gastou um tempo bem grande naquele site, criou umas sessões legais. Por que você não pega esse site, vai lá e salva as sessões principais que você criou, né, que são diferentes das padrões, salva na sua galeria de sessões para serem reaproveitadas e também, por que não, sites como templates como um todo, né? Se você trabalha então como atendendo um segmento específico, provavelmente aquele site você pode basicamente salvar ele como template novamente, né? Alterar o tipo de menu, alterar as cores principais, tipografia, mudar a ordem de algumas seções, né? Utilizar outras seções também, você tem um site praticamente novo, fazendo algumas poucas alterações, dando muito mais produtividade para sua equipe também. Você pode estar trabalhando, né, com algumas galerias de personalização web, né? Então imagina que você já sabe o que funciona para o seu nicho, né? Então você pode proativamente fazer upsell para os seus clientes também, porque a gente não está falando só aqui de suporte, né? A gente quer fazer upsell para esses clientes, né? Então você consegue também estar utilizando funcionalidades que a Duda já tem e que você pode também estar otimizando com o tempo, né? Você vendo que funciona melhor, já vamos aplicar, por exemplo, um calendário de personalização, né? O cliente finalizou o site, vamos dar uma opção nele para fazer personalização web para todas as datas festivas, né? Vamos fazer um processo de otimização, né? Também muito focado com CRO, né? Como é que eu otimizo melhor o meu site, né? Utilizando as melhores práticas que eu utilizei de repente com outros clientes. Aquela questão do multipage, né? Muito comum então o cliente você vender a primeira versão do site o mais simples possível e depois ir adicionando novas coisas, né? Então termina o site como um todo e cria a versão multipage dele para ele poder estar
também prestando serviço ou vendendo para outras regiões, outros idiomas. Né? Fazer isso depois da criação do site é muito mais. É praticamente um upsell, né? Você vai criar, vai apertar um botão praticamente, revisar um texto e pode até vender, cobrar o valor de outro site por esse serviço. Né? E a revisão de SEO. Né? Então você pode tanto otimizar a conversão quanto ir revisando esse SEO com o tempo. Né? As melhores práticas você vai com certeza pegando mais experiência, entendendo o que funciona melhor e otimizando esse site e vendendo novos projetos de revisão de SEO com base no que está acontecendo aí no mercado, nas buscas, na sua experiência. Né? Então o SEO é uma coisa dinâmica, mas é uma coisa que você pode, então, também, às vezes até usando o site comments, né? Revisar algum site, alguns clientes e atribuindo o pessoal de conteúdo que tem permissão para isso, para ir revisando algumas coisas. Beleza? Então, pessoal, é isso. Gostaria de agradecer aí o tempo de todos por ter participado desse treinamento. Espero que tenham gostado. E se tiver alguma dúvida aí, pode mandar para o nosso time que a gente está super aí à disposição para ajudar vocês. Valeu, um grande abraço. Até mais.